Você já parou para pensar que Jesus não está demorando? Não é atraso, é amor. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, é uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muitíssimo bem. E hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho, porque o que acontece? Ontem nós estreamos um novo quadro aqui no nosso canal chamado O Caráter de Cristo. Você assistiu esse vídeo? Me conta aqui, me deixa saber. Se você não assistiu, recomendo que você assista. O que acontece? A gente entendeu que o amor é paciente, Deus é paciente, Ele tem paciência com a gente, com o nosso tempo de cura, de ser curado, nosso processo de crescimento, Ele tem paciência com a gente, Ele quer que a gente seja paciente, Ele quer que a gente seja paciente com a gente, com o próximo, enfim. Só que o Senhor, Ele quer que a gente entenda a paciência de uma forma mais ampla e profunda. Por quê? Deus, ele não quer que a gente entenda que a paciência é só pra gente, pra nossa vida, pro nosso processo de crescimento, não. Mas que a gente entenda que a paciência do Senhor é amor, não só pelas nossas vidas, mas pelas vidas que ainda não foram alcançadas por Ele. Porque o que acontece? A gente sabe que existe o tempo da graça, que é o tempo que a gente está vivendo, mas existe também o tempo do juízo, certo? Existe o tempo, a Bíblia vai dizer que é o tempo onde haverá destruição desta terra, tá? Então, Deus, ele quer que a gente participe desse tempo da graça. É por isso que Jesus enviou o Espírito Santo dele para habitar em nós. Nós carregamos o poder do Espírito Santo que ressuscita os mortos. Então vamos entender com clareza, a começar pelo ponto principal. Não é possível que o ser humano ressuscite o seu próprio espírito. Não é possível que a carne faça isso. Não é possível que a gente faça isso pelo nosso desejo. Não é possível. Eu e você, se você foi reconciliado com Deus, não foi pela nossa vontade, não foi pela nossa capacidade, não foi pelo nosso poder, não tem como. Isso é uma obra de Deus. A ressurreição do nosso espírito, que estava morto por causa das transgressões, por causa dos pecados, nós nascemos com o espírito morto. Mas Deus, pela misericórdia, pela bondade, pela graça dele, ele escolhe nos tocar. Ele escolhe ressuscitar o nosso espírito. Ele escolhe abrir os nossos olhos e fazer a gente enxergar os nossos pecados, as nossas transgressões que muitas vezes a gente vivia no meio delas sem enxergar, sem perceber, acostumados, certo? Então Deus, por causa do amor dele, ele decide que em algum tempo a gente vai abrir os olhos e a gente vai enxergar e a gente vai se arrepender dos nossos pecados e maus caminhos. E a gente vai ser perdoado e reconciliado com Deus. O nosso espírito que estava morto vai ressuscitar, vai voltar a viver e nós vamos andar com Deus, nós vamos ser um com Deus. Nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e não mais pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, pelos nossos interesses, pelas nossas intenções, pela nossa carne, pela nossa velha natureza, pela nossa natureza caída, certo? Quando o nosso espírito está vivo e Deus faz ele ser alimentado, faz ele ficar forte, faz ele ser fortalecido, faz ele ser capacitado, faz ele ser ativado, faz ele ser revestido de poder, nós temos que viver de um jeito muito específico. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, vamos entender com muita clareza. Deus não está atrasado nas suas promessas. Jesus vai voltar. Jesus disse que vai voltar. E Jesus não está atrasado. Ele não está demorando. É amor. O amor é paciente. Deus é paciente. Ele está esperando que todos venham ao arrependimento, porque ele não quer que ninguém pereça. A gente sabe que tem o tempo da graça, a gente sabe que tem o tempo do juízo, a gente sabe que tem o tempo da destruição da terra, do mundo. E é isso que vai falar aqui em 2 Pedro 3. Vamos ler aqui um pouquinho, ó. Algumas partes que eu vou ler com vocês, depois vocês leiam na íntegra. 2 Pedro 3. Vai falar assim, ó.
Saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? O que houve com a promessa de que Jesus vai voltar? O que houve? Mas aí vai dizer aqui, ó. Pela palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Ou seja, está escrito, é pela palavra do Senhor que tudo foi gerado, que tudo foi criado, que tudo que existe, tudo que a gente vê, tudo que é, era e há de vir. É pela palavra que o Senhor criou. E o Senhor falou que ele vai voltar. E o Senhor falou que os ímpios serão destruídos, que haverá o tempo do juízo, que haverá destruição. Então, a gente não pode simplesmente saber disso e a gente estar reconciliado com Deus e a gente ter o Espírito Santo de Deus em nós, e a gente ter o poder do Espírito Santo de Deus em nós e a gente simplesmente ficar inertes, não fazer nada. Não tem como. Não tem como, porque se o Espírito Santo está em nós, a gente tem misericórdia, a gente tem amor, a gente tem entendimento que o Senhor conta com a gente. Claro, não é uma obra humana, não é uma obra da nossa força, da nossa carne, do nosso esforço. Não é. É uma obra do Espírito Santo de Deus, mas a natureza criada aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Amém? Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora para cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? É sobre isso que a gente vai falar agora. Que tipo de pessoa é necessário que a gente seja? Aqui no texto vai dizer, depois eu vou ler com vocês, vai dizer, é necessário que a gente viva uma vida piedosa. É necessário que a gente viva uma vida apressando a vinda de Cristo. Não sei se vocês já leram essa passagem na Bíblia, mas ela diz que Jesus, ele vai voltar quando todos conheceram o Evangelho. Então qual é o nosso chamado? É vá por todo mundo, todo povo, toda nação, toda tribo, dizer esse evangelho, dizer, olha, se arrependam, temam o Senhor, deem a glória para Ele, porque este mundo caído é um mundo que busca ídolos, que dá glória para pessoas, que dá glória para si mesmo, que destaca a si mesmo, que destaca o governo das trevas. Deixa eu explicar. Respira comigo aí. Não é por querer, não é pela sua própria vontade, mas quando a gente está dominado pelas trevas, a gente é guiado pelas trevas e a gente não é livre para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Entende? Então, o nosso papel a gente sabe que aqueles que são reconciliados com Deus, que se arrependeram e que são reconciliados com Deus, têm uma aliança eterna com Deus, estão num lugar de graça e de certeza. Haverá um novo tempo, haverá um novo céu, uma nova terra, onde a justiça habita. Mas aqueles que não vieram ao arrependimento, eles estão indo para a destruição. Não saberá o Espírito Santo que habita em você? Aqueles que estão caminhando trêmulos para a morte? Sabe? Então a gente precisa o quê? Obedecer. A gente precisa o quê? Se posicionar. A gente precisa buscar o Espírito Santo de Deus, o revestimento do poder do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa cumprir as obras que Ele preparou para nós.
as boas obras que Ele preparou para nós. E não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre o nosso poder, não é sobre a gente saber, sobre a gente não saber, sobre a gente ser bom, a gente não ser bom, a gente ter dificuldades, não é sobre nós. É sobre a gente se esvaziar de nós. É sobre a gente ser cheio de Deus e obedecer. Amém? E se a gente parar para pensar como não fazer isso, como não ter essa misericórdia, sabendo que há ovelhas perdidas lá fora, caminhando trêmulas para matança, e a gente carrega o Senhor, a gente tem aliança com o Senhor, a gente vive com o Senhor, a gente é do Senhor, a gente pertence ao Senhor. Então a gente está aqui nessa terra como embaixadores do céu na terra, para trazer as realidades do céu para a terra. Amém? Então vamos entender, e agora indo um pouquinho mais profundo, porque no sonho que eu tive, o Senhor, Ele me mostrou anjos e me levou para um versículo lá de Apocalipse, que vai falar sobre a gente lançar as nossas coroas, sobre a gente entender que a gente precisa destacar, honrar o Espírito Santo de Deus. A gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A gente nasceu para ser grato ao Espírito Santo de Deus, porque tudo é dele. Tudo vem dele. Tudo é para a glória dele. É ele que vive e reina para sempre. O governo é dele. Tudo está na mão dele. Se hoje nós somos reconciliados, é graças a Ele. Se hoje nós podemos falar, se nós podemos viver conforme a vontade de Deus, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, ser livres nessa terra, se nós somos filhos de Deus, se nós somos adotados como filhos de Deus, se temos uma aliança com Deus, é porque Ele nos escolheu. Então toda a honra, toda a glória, todo o poder é Ele, é dele. É Ele que é digno de todo poder, honra, glória, destaque. É Ele e somente Ele, porque Ele é o Criador de todas as coisas. É Ele que criou tudo o que existe. É Ele que te criou, é Ele que me criou, é Ele que criou tudo. 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 Então, pra gente viver conforme o Senhor deseja que a gente viva, a gente precisa sair de cena, se esvaziar, sabe? Romper com toda a idolatria, com qualquer pensamento de que é sobre nós, é o nosso poder, é a nossa força, é a nossa capacidade, não é? Ou sobre depender de pessoas, ou destacar pessoas, honrar pessoas, não é sobre isso, é sobre honrar somente ao Senhor, confiar, depender somente do Senhor. Não me entenda mal, porque agora, depois que eu escutei o que eu falei, parece que não é a gente não pode respeitar pessoas, honrar pessoas. Não é sobre isso que eu tô falando. A gente vai amar pessoas, mas somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Só existe um mestre, um pai, um Deus. Amém? Nós somos irmãos. E o Senhor conta com cada um de nós, então a gente precisa se posicionar e ocupar o nosso lugar. Existe uma maneira que Deus espera que a gente viva. Honrando, glorificando a Ele, destacando Ele, agradecendo a Ele, porque Ele é o único que é digno de honra, de glória, de poder. Ele é o Criador de tudo, de todos. Ele é o nosso Criador. É por causa dele que a gente está aqui agora. Então a gente não pode ficar indiferente a isso. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor queria que a gente recebesse nesse dia. O amor é paciente, Deus é paciente. Jesus ainda não veio, Jesus ainda não voltou, porque Ele conta com a gente. Porque Ele tem paciência, porque Ele não quer que ninguém pereça. Porque Ele deseja que todos venham ao arrependimento. Então, para apressar a vinda do Senhor, se posicione, pregue o Evangelho. Fale sobre o arrependimento, fale sobre o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, o princípio de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Fale, não tenha medo. Você recebeu um espírito de coragem, de ousadia. Nós
que fomos perdoados, nós que tivemos os nossos olhos abertos, nós que pudemos vir ao arrependimento, nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, nós que fomos revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. E que precisamos buscar isso, desejar isso, mais do que tudo. Temos a certeza, a convicção de que estamos esperando um novo céu, uma nova terra, onde a justiça habita. Onde a justiça habita. Amém? Que a gente seja grato, que a gente dê honra, glória e aponte para o Senhor sempre, mas que a gente assuma o nosso chamado, a nossa parte e o nosso propósito. Amém? Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Comenta que vou me posicionar, eu decido me posicionar hoje. Amém? E compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.